Um abraço aí ao meu amigo, professor Eustáquio Presley, que tem um maravilhoso canal aí, Eustáquio Presley. Procure aí o canal do meu amigo Eustáquio Presley. Eustáquio Presley, ele é um homem que, ele é um youtuber que ele desmonta muitas, né, fantasias, muitas ilusões, muitas superstições, muitas contradições aí. Ele simplesmente, né, desmonta essas ilusões com uma educação, né, uma tremenda educação e com muita inteligência, né, muita inteligência, ele é muito culto. Então procure aí o canal do meu amigo professor Eustáquio Presley. Um abraço aí ao meu amigo professor Eustáquio Presley. It's now or never. Come home, child. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. Come home, child. Kiss me, my darling. Midnight tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Bom dia! Hoje são 12 de outubro de 2023, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Há 2 dias, o Cláudio Antônio, que foi um cristão católico fervoroso e depois cristão evangélico, e hoje ele é um ateu, há 2 dias ele fez um vídeo mostrando ali, fazendo uma pequena narrativa sobre aí o conflito agora, né, em Israel, e ali os palestinos, né, terroristas do Hamas. E o Cláudio Antônio fez um vídeo recentemente. Peguei aqui um trecho do vídeo dele para análise no quadro. Então vamos ouvir aí o trecho da fala de Cláudio Antônio, que possui um canal maravilhoso no YouTube, um trecho aí para análise aqui no quadro. Ouça aí o grande Cláudio Antônio. Né? Na prática, a gente não vê a atuação desse Deus. O Deus de Israel, né? O Deus do povo hebreu, o Deus dos judeus, ele só age, né? Ele só agia aqui dentro, ó. Aqui ele age, ó, no livro preto. Aqui, esse Deus faz maravilhas, né? É um Deus, né, um Deus guerreiro, Deus da guerra. Mas na realidade, esse Deus não aparece. Eu não sou contra a sua religião, repito, né? Eu não sou contra a sua crença. A Constituição, né, da República Federativa do Brasil lhe dá o direito de crer, né? De professar a crença, né? Em qualquer Deus que você quiser, ou até não professar crença em Deus nenhuma, né? Como é o meu caso, que eu não professo crença, né, em Deus nenhuma, né? Muito bem, você ouviu aí, né, o Cláudio Antônio. Vamos pegar aí o que ele diz e trazer aqui para o quadro. Vamos lá. Muito bem, vamos acima aí, Cláudio Antônio. O Cláudio Antônio possui um canal no YouTube, né, com poucos vídeos. Havia muitos vídeos no canal, aí depois ele excluiu aí, não sei porquê, mas tudo bem. Veja aí, Cláudio Antônio, ele foi um cristão católico fervoroso, depois um evangélico fervoroso, e hoje ele é um ateu. Então, no vídeo aí dele, o trecho aí, vamos lá, ele diz assim: na prática, a gente não vê a atuação desse Deus, o Deus de Israel, o Deus do povo hebreu, o Deus dos judeus. Ele só agia aqui dentro. Aqui ele age no livro preto, que é na Bíblia. E aí continua o Cláudio Antônio. Aqui esse Deus faz maravilhas, ou seja, somente na Bíblia. E diz ele, é um Deus guerreiro, é um Deus de guerra. Mas, na realidade, esse Deus não aparece.
E aí o Cláudio continua. Eu não sou contra sua religião. Repito, não sou contra sua crença. A Constituição da República Federativa do Brasil lhe dá o direito de crer, de professar a crença em qualquer Deus que você quiser, ou até não professar a crença em Deus algum. Parabéns aí ao Cláudio Antônio pelo belíssimo vídeo que ele fez de forma honesta e parabéns aí por essa passagem que aí está no quadro. Então vamos analisar isso aqui, gente. De início quero dizer o seguinte, que Deus algum existe, Deus algum age a favor de alguém ou Deus algum deixa de agir a favor de alguém. Deuses não existem no mundo real. Deuses são um produto da imaginação humana. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. São milhares e milhares de deuses, cada povo criando seus deuses, de acordo com sua imaginação. Então, Deus é uma figura, é um personagem de ficção. Não existe de fato, não atua de fato. É isso aí, a pura verdade. Mas vamos analisar aqui aí a passagem do Cláudio Antônio. Veja acima aí, Cláudio Antônio. E aí eu peguei os itens que ele trouxe para seu brilhante vídeo. Então, aí no quadro acima temos Cláudio Antônio. E aí os pontos aqui analisados rapidamente por ele. O primeiro aí, ele diz assim, na prática, ninguém vê a atuação de Deus. Ele diz aí. O segundo ponto, diz ele, Deus só aparecia dentro da Bíblia. O terceiro ponto, um Deus guerreiro, um Deus de guerra, o Deus de Israel. E o quarto ponto aí, Cláudio Antônio traz, a Constituição Federal do Brasil garante o direito de crença em quaisquer deuses. Muito bem, tudo o que ele diz aí é a mais pura verdade. E resolvi aqui dissecar um pouquinho aqui, explicar com mais detalhes o que o Cláudio Antônio trouxe aí para seu vídeo. Então vamos pegar aí rapidamente cada ponto trazido pelo Cláudio Antônio. Veja abaixo aí da chave, à direita, o primeiro ponto. Ele diz assim, na prática, ninguém vê a atuação de Deus, o Deus aí da Bíblia, que é o Deus de Israel. Então diz aí o Cláudio Antônio, na prática, ou seja, na vida real, ou seja, na realidade, ninguém vê a atuação de Deus. E isso é a mais pura verdade. E trago aí exemplos, olha, bem simples. Vamos pegar aqui e trabalhar logo com as criancinhas, né? Crianças, gente, são seres inocentes. Criança alguma pode sofrer alguma punição, não é mesmo? São seres inocentes. Então veja aí como as crianças sofrem no planeta Terra. Veja aí na chave. Crianças aí cancerosas, com câncer. Uma coisa horrível. Um sofrimento que dói em qualquer pessoa adulta. Ver uma criança com câncer e crianças pobres com câncer morrendo em casa. Porque os hospitais públicos para crianças cancerosas não dá conta para atender a todas as crianças. Então, crianças pobres, paupérrimas, morrendo de câncer dentro de casa. E Deus algum aparece, na prática, para curar esse câncer. Entendeu, gente? Criança, ser inocente, que não pode ser responsabilizada por sua conduta, por seu comportamento. Então, crianças cancerosas, morrendo à míngua, muito pobres, morrendo em casa, e outras aí em hospitais públicos,
não é? Destinados a crianças com câncer. E você vê que na prática não aparece o Deus que está na Bíblia. Ele não aparece para ajudar essas crianças aí, entendeu? Vejamos crianças estupradas. Quantas crianças não são estupradas dia a dia pela terra, hein? Aqui no Brasil, várias crianças são estupradas dia a dia. Imagine uma criança com 4 anos de idade, recolhida ali, pega pelo bandido, levada para um mato, e ali estuprada aquela criança com 4 anos de idade, inocência. E não aparece o Deus da Bíblia para ajudá-la, para socorrê-la naquele momento tão hediondo, entendeu? Se eu, Eustáquio, visse uma criança sendo levada por um bandido para o mato, eu iria intervir, porque sentiria dó daquela criança. Mas você vê a criança sendo estuprada em Matagais, aqui no Brasil, por bandidos, e não aparece o Deus da Bíblia para socorrer aquela criança, que é um ser inocente. Entendeu, gente? Crianças degoladas também aparecem aqui no Brasil. Crianças são assassinadas barbaramente e são degoladas, decepam a cabeça da criança. E o Deus da Bíblia não aparece para socorrer essa criança. E o pior é que os cristãos dizem que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Veja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Imagine um Deus ali parado, com os braços cruzados, apenas vendo uma criança sendo estuprada e degolada, hein? Que coisa hedionda, hein? E Deus ali podendo salvar aquela criança e não salva. Você entendeu? Deus algum existe? Deus algum ajuda alguém ou deixa de ajudar alguém? Entendeu? Veja outro exemplo aí. Crianças que são mortas por afogamento. Isso é triste, gente. Aqui em Brasília, no Lago Sul e no Lago Norte, onde há mais mansões aqui em Brasília, ali em cada mansão existe uma piscina. E é comum aqui em Brasília crianças ali morrerem por afogamento. Então veja, uma criancinha ainda engatinhando, veja, numa mansão. Aí ela sai engatinhando, a mãe está fazendo a comida, a empregada doméstica. A mãe saiu para fazer compras, a empregada doméstica fazendo comida. E ali a criança ainda rastejando, a bichinha, menos de 1 ano de idade, ali engatinhando. E ela vai diretamente para a piscina. O Deus da Bíblia está vendo aquilo ali, segundo os cristãos, e não faz nada, porque a criança está engatinhando em direção à piscina. Ela vai cair e vai morrer. Se eu, Eustáquio, estivesse ali, iria ajudar aquela criança. Mas Deus está ali, segundo os cristãos, Deus está em todos os lugares, então Deus fica apenas olhando a criança engatinhando, até cair na piscina e morrer afogada. Você entendeu, gente? Deus algum deixou de agir aí. É porque Deus algum existe. Não existe Deus. É produto da imaginação do homem. E muito comum também aqui no Brasil e fora do Brasil. Veja no quadro aí. Crianças mortas por quedas de edifícios. Isso é muito comum em Brasília. Um amigo meu, já falei isso aqui há muito tempo, um amigo meu lá no Gama, um policial civil, tinha 2 filhos, 2. E os meninos estavam brincando no apartamento. E era aquela cama embaixo e a cama em cima, né? Esqueci agora o nome. Pois é, a cama embaixo e a cama em cima, apartamento pequeno. E aí as 2 criancinhas brincando na parte de cima, no beliche, pronto, um beliche. Os 2 filhos dele, do policial civil, amigo meu, lá no Gama, lá no beliche, na cama superior, que dava ali encostando na janela do apartamento, você vê.
e a janela aberta. Aí os meninos brincando, os dois caíram, cara. Os dois caíram lá de cima do edifício e morreram. Caíram do edifício, acho que o sexto andar. E os dois filhos dele morreram, cara. Brincando lá no beliche. E, segundo os cristãos, o Deus da Bíblia estava ali vendo aquelas crianças brincando, mas não fez nada para salvá-las, entendeu? É porque Deus algum existe e Deus algum age para salvar alguém ou para prejudicar alguém. Deuses são um produto da imaginação do homem. É por isso que Deus algum age. Não é porque Deus seja ruim ver ali duas crianças brincando e tem um prazer de não fazer nada. Não, não é por isso não. É porque Deus algum existe. Deus algum age para salvar alguém. Entendeu? Então aí, o primeiro ponto. Vejamos o segundo ponto lá. Ele diz assim: Deus só agia dentro da Bíblia. E por quê? A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro de caráter religioso. Há pouca história na Bíblia. O que se sobressai na Bíblia é mais imaginação dos escritores bíblicos, entendeu? Existe um pouco de realidade na Bíblia, mas a quase totalidade da Bíblia está repleta de fantasias. É um livro com mais ficção, imaginação humana. Quando você pegar qualquer texto, eu sempre digo isso aqui, quando você pegar um livro qualquer e aparecer lá como personagem Deus, anjos, demônios, Jesus, isso aí não é livro de história, é livro de ficção. Deuses, Jesus, anjos, demônios, esses personagens, quando aparecem, não são livros de história. Na história do Brasil, você não tem um Deus que fez a história do Brasil, que faz parte da história do Brasil. Você tem você tem na história do Brasil Tiradentes, não é isso? Que realmente existiu, não é? Tiradentes. Duque de Caxias, na história do Brasil, não é? Pedro Álvares Cabral, não é isso? Esses personagens aí históricos, não é isso? Dom Pedro, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, né? O pai de Dom Pedro, são personagens históricos. Existiram realmente e fizeram parte da história do Brasil. Já Deus algum é personagem da história do Brasil, dos Estados Unidos, França, Inglaterra, entendeu? Então, quando você pegar um texto em que lá existe um Deus atuando, um anjo, um demônio, céu, inferno, isso aí são textos religiosos, de caráter religioso e não histórico, entendeu? Então a Bíblia está repleta de deuses, porque os hebreus, na verdade, adoravam vários deuses que estão na Bíblia, né? Está repleto de anjos, demônios, é porque ali são textos de ficção e não históricos, entendeu? Então o Deus só agia dentro da Bíblia, diz aí o grande Cláudio Antônio. E é uma verdade. Dentro da Bíblia, Deus era forte, fazia as coisas, tudo isso imaginação dos escritores hebreus. Entendeu? Então veja no quadro aí, Deus só agia dentro da Bíblia. E aí temos um exemplo, ó, os heróis na ficção. Ou seja, os heróis que chegaram ao nosso conhecimento, mas que são heróis imaginários, criados pelo homem, todos aí, ó. Nenhum deles existe na verdade. Nenhum deles, na realidade, na prática, salva alguém. É simples entender isso. Então veja aí, Deus só agia dentro da Bíblia, porque ali, livro de ficção, criado por escritores hebreus. Então veja aí no quadro, os heróis na ficção. Assim como os deuses, veja aí, são vários deuses na história do homem. O homem cria deuses aos montões e cada povo cria deuses diferentes. Então veja aí, os deuses só existem na imaginação do povo. Na prática, na realidade, Deus algum existe, Deus algum faz
algo por alguém. Então veja aí na ficção os personagens, que são criados pelo homem, que não existem na realidade. Você não pode contar com eles. E aí temos no quadro, deuses. Olha aí, você não pode contar com os deuses. Eles não existem, nada fazem por nós. Homem-Aranha. Homem-Aranha só é forte também, dentro daqueles filmes, né? Em livrinhos infantis. O Homem-Aranha salva todas as pessoas, né? O Homem-Aranha consegue vencer os piores bandidos. Só na ficção, no mundo da realidade, não. A mesma coisa, o Batman. É isso? O grande Batman, o inimigo do Coringa. Batman, o grande salvador. Só em ficção. No mundo real, você não pode contar com Batman. Tarzan, o grande Tarzan. Quando eu era criança, lá em Sobral, adorava assistir aos filmes de Tarzan. Tarzan e a Cheetah, né? A macaquinha, né? Tarzan, veja aí, E a Jenny, né? A esposa. Tarzan, homem forte, né? Que salvava os mais fracos, não é isso? Tudo isso ficção. Não existe na realidade, na prática. Se você esperar o Tarzan, uma ajuda do Tarzan, você está lascado. Da mesma coisa, se você esperar a ajuda de algum deus, você está lascado. Ajuda de Batman, você está lascado. Então vamos lá. Mais um herói na ficção, o grande Hulk, né? O homem que fica verde, não é isso? O Hulk. Não é o jogador do Atlético Mineiro, não. É o personagem de ficção, o Hulk. Os filmes de Hulk, né? Ele fica verde, não é isso? E combate aí as pessoas do mal, não é? Isso aí só existe na ficção. No mundo da realidade, não existe Hulk. James Bond, a mesma coisa. Indiana Jones, a mesma coisa. São salvadores aí apenas na ficção. No mundo da realidade, na prática, são personagens que não existem. E aí o Daniel Boni, eu gostava muito do Daniel Boni, numa fazenda com o índio, os filmes de Daniel Boni, eu gostava lá em Sobral. Daniel Boni ali lutando contra o mal e vencendo. Tudo isso, gente, ficção e não realidade. Então é isso aí, gente. Esses personagens aí, os heróis na ficção e não no mundo da realidade. Deuses aí, deuses, anjos, Homem-Aranha, Batman, Tarzan, Hulk, James Bond, Indiana Jones e Daniel Boni. Esses aí são seres imaginários criados pelo homem. Só socorrem o homem, só ajudam em livros de ficção, em livros religiosos, ficção, religiosos e livros infantis. Esses personagens aí aparecem. É por isso que o Deus de Israel só agia dentro da Bíblia, porque ali há quase totalidade textos de ficção religiosos, entendeu? Então, como diz o Cláudio Antônio, o Deus de Israel só agia dentro da Bíblia, porque é um ser imaginário, então só age dentro de um contexto religioso ou infantil, entendeu? E o último ponto aí, vamos lá. É um Deus guerreiro agora e um Deus de guerra. Ora, a Bíblia é um livro dos hebreus, judeus, criada naquele ambiente e mais ainda pior que hoje. Então era ali guerras e mais guerras. E o Deus da Bíblia, obviamente, tinha que ser um Deus guerreiro, que adorava guerra, que colocava o próprio povo hebreu em guerra, entendeu? Os cristãos não veem isso porque sofrem lavagem cerebral nas igrejas cristãs. A própria Bíblia prova isso, que o Deus dos hebreus, como foi criado pelos hebreus naquela época de efervescência bélica em guerras, é um Deus guerreiro. O Deus que está na Bíblia é um Deus de guerra, um Deus guerreiro. E é fácil entender isso na Bíblia. Veja lá, aqui à esquerda, vamos a esse ponto aí, um Deus guerreiro. Veja, o Deus da Bíblia, como foi criado pelos hebreus, que era um povo que vivia em guerra, claro que eles iriam fazer uma entidade também que adorava guerra. E o Deus da Bíblia era um Deus guerreiro,
Um Deus que colocava o povo em guerras, em conflitos. E veja a maldade do Deus da Bíblia aí. Repito, não é um Deus, mas um ente criado por um povo com essa visão de guerra na época. Então veja aí, um Deus guerreiro. Vamos pegar logo aqui o Abrão. Mais tarde seria chamado Abraão, não é? O patriarca. Então veja aí na lenda bíblica, em Gênesis, abaixo aí, ó, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, veja, na lenda, o Deus hebreu conversando com um homem chamado Abrão, que seria mais tarde Abraão. Veja aí como o Deus guerreiro coloca aí já a guerra no povo dele aí, ó. Vamos lá, diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, olha aí, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Viu aí, gente? Isso aí já mostra que aquele povo lá do Oriente Médio, Israel, Palestina, é um povo sempre atolado em guerras, em brigas. E aí você vê, na lenda deles aí, o Deus hebreu, criado por eles, pelos hebreus, o Deus aí aparece a um homem chamado Abraão, que é um personagem lendário, nunca existiu Abraão. Isso aí é uma criação de um escritor hebreu, entenda. Então veja aí, ele já diz aí que o próprio Deus adorava guerra, conflitos. Veja, o Deus hebreu nessa lenda, ele aparece a um homem chamado Abraão, e diz assim, Abraão, sai da tua terra, Abraão. Sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Olha aí, o Deus guerreiro jogando já a guerra aí para o povo, dizendo a Abraão que ele saísse da terra dele, que ele morava em Ur, na época atual Iraque. Ele morava no Iraque, em Ur, o Abraão. E aí o Deus hebreu na lenda aparece a ele e já dá uma determinação para que o Abraão deixe a terra dele para roubar terra dos outros. Viu aí, gente? O cristão não vê isso porque fica cego. Ele sofre lavagem cerebral nas igrejas cristãs, pois aí está um Deus aí trazendo guerra para o povo. O Deus aí, na lenda, dizendo a Abraão que ele saísse da terra dele, Iraque hoje, e fosse para Israel hoje, para roubar terras que eram de outros povos. Isso, gente, qualquer pessoa honesta fica chocado com isso. Ninguém tem o direito de sair de sua terra para outra terra onde moram outras pessoas e ali roubar as terras. Isso é errado, pois esse erro está aí na própria Bíblia. O Deus hebreu na lenda, determinando que um hebreu, Abraão, saísse da terra dele e fosse para outra terra que já possuía proprietários. Mas esse Deus está prometendo tirar aqueles proprietários da terra e dar as terras aos hebreus. Isso, gente, é uma invasão de terras. Isso é alguém criando o espírito de guerra. Você entendeu? Isso aí está atribuído ao Deus hebreu. Na verdade, o povo vivia em guerra. E ao criar Deus, criava deuses guerreiros. Viu aí? E veja mais um exemplo, em Êxodo abaixo aí, capítulo 23, versículo 23. O Deus hebreu dizendo assim para o povo hebreu, que ainda não havia tomado as terras de Canaã, Israel. Veja aí. Em Êxodo capítulo 23, 23, está escrito assim, ó. Veja, isso aí é atribuído ao Deus hebreu, não é? Que é um personagem fictício. E aí o hebreu escreveu assim, porque o meu anjo, veja aí, irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos cananeus, aos ferezeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Viu aí, gente? O Deus hebreu dizendo ao povo dele que saísse da terra onde eles moravam,
em Ur, hoje o Iraque, e fossem para a terra de Canaã. Essa terra, Canaã, pertencia a outros povos. Pertencia aos amorreus, aos heteus, aos cananeus, etc. Entendeu? Então o próprio Deus está dizendo a seu povo que ele deve deixar essa terra, a terra deles, e ir para outra terra que já tinha proprietários. Só que Deus iria destruir os proprietários de Canaã. Deus ia matar os moradores de Canaã para deixar a terra com o povo hebreu. Que maldade, gente! Os cristãos não veem isso aí porque sofrem lavagem cerebral. Então, o Deus da Bíblia, que é o Deus criado pelo povo hebreu, adorava guerra. E aí está, ele incentivando a invasão de terras, o ódio. Veja aí, isso aí é do conhecimento de qualquer pessoa séria, honesta, que estuda a Bíblia. No mundo antigo, no mundo da Bíblia, era um mundo de violência, um elogio à guerra. Então, o próprio Deus hebreu, o Deus de Israel aí, determinando que seu povo deixasse a terra própria e fosse para outra terra que já tinha proprietários. Chegando ali, o Deus hebreu iria expulsar os moradores daquela terra e dar a terra para os hebreus. Você entendeu, gente? Isso aí é um incentivo a guerras, a invasão de terras. Viu aí a verdade? O problema é que a fé religiosa, como dizia Sigmund Freud, a fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. O homem religioso ele fica igual a um demente. Ele vê uma coisa e não consegue entender. E aí está a verdade. O Deus da Bíblia, da ficção, era louco por guerra. E aí está, dizendo que seu próprio povo saísse da terra de origem e fosse roubar terra de Canaã. E ali aconteceu, dentro da lenda bíblica, né, a invasão de Canaã pelos hebreus. E aconteceu isso aí, na lenda bíblica. Na história, não. Os hebreus, na história, sempre foram vassalos. Sempre foram vassalos. Muito bem, esse aí é o terceiro ponto trazido pelo grande Cláudio Antônio. Vamos agora ao último ponto que ele diz lá acima. Ele diz assim, ó: a Constituição Federal do Brasil garante o direito de crença em quaisquer deuses. Muito bem, isso é muito bonito aí, e é verdade. Aí eu pergunto a você, a Constituição Federal do Brasil, sim, como diz o Cláudio Antônio, garante o direito de crença em quaisquer deuses. Isso é fato, está lá na Constituição e está no mundo real. Aqui no Brasil, qualquer pessoa pode adorar a qualquer Deus. Pode escolher o Deus que você quiser. Você pode fazer um templo para o Deus que você quiser aqui no Brasil. Isso aí é garantido. Aí eu pergunto a você que está assistindo a esse vídeo agora. A Constituição Federal, você sabe, garante o direito de crença em qualquer Deus, em quaisquer deuses, não é isso? Aí eu pergunto, e a Bíblia cristã? A Bíblia, será que ela garante a liberdade de crença como o faz a Constituição? O que você acha? O que você acha? Veja, a Bíblia, a pergunta é, a Bíblia, será que ela é igual à Constituição brasileira? Será que a Bíblia é a favor da liberdade de crença em qualquer Deus? O que você acha? Veja o quadro abaixo aí à direita. Olha a diferença. Bíblia e aí a CF, Constituição Federal do Brasil. Fique sabendo que a Bíblia, veja aí, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse é contra a liberdade de crença religiosa. Viu aí? Viu como os cristãos sofrem lavagem cerebral nas igrejas cristãs? A Bíblia que eles elogiam, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é contra a liberdade de crença.
Então, a Bíblia é muito diferente da Constituição Federal do Brasil. A Constituição garante, sim, a liberdade de crença, a liberdade de culto. A Bíblia não. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é contra a liberdade de crença. E os cristãos nem percebem isso. Você entendeu? E olha o exemplo aí com Deus e com Jesus. Vamos lá. Deus aí, no livro de Êxodo, veja abaixo aí, capítulo 20, versículo 3º, está escrito assim, Deus dizendo, isso aí, os 10 mandamentos, que não são 10, mas aí Deus diz, o primeiro é o pior de todos, diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Viu aí, gente? Veja, isso aí é atribuído a Deus, só que Deus algum existe. O escritor hebreu criou Deus, os hebreus criaram Deus e os escritores hebreus atribuíram esses textos a esse Deus. Então diz aí, ó, não terás outros deuses diante de mim. Viu aí? Como a Bíblia é contra a liberdade de crença, está atribuído ao próprio Deus. Aquele hebreu que vier a adorar outro Deus além do Deus Javé, será morto. Viu aí, gente? Ao fio da espada. E isso é assim na Bíblia. Quando um hebreu, e são muitos hebreus que adoravam outros deuses, então quando um hebreu pobre adorava outros deuses, além de Javé, o povo hebreu matava esse hebreu, porque estava adorando outro Deus. Viu aí? Porque a Bíblia é contra a liberdade de crença religiosa. Se um cristão elogia a Bíblia, ele está elogiando a não liberdade de crença. Ele nem imagina um cristão normal, ele é a favor da liberdade de crença. Só que o livro que ele elogia, a Bíblia, é contra a liberdade de crença. Viu aí como um homem religioso não raciocina? Elogiar a Bíblia está elogiando a falta de liberdade de crença. Viu aí? Então Deus diz lá, não terás outros deuses além de mim. Olha aí, diante de mim, além de mim, não terás outros deuses. Porque se você adorar outro Deus, que não seja Javé, será morto ao fio da espada. E era assim na Bíblia, a falta de liberdade de crença. Entendeu, gente? É simples entender isso. E com Jesus no Novo Testamento, a mesma maldade. Veja em Jesus lá, Evangelho de Marcos, abaixo aí, ó, capítulo 16, versículo 16. Jesus diz assim, após a ressurreição, que é uma lenda, jamais no planeta Terra um ser humano ressuscitou, jamais. Isso é lenda em livro de ficção, livro de religião. Mas aí Jesus, depois da ressurreição, disse aos discípulos dele, lá em Marcos, veja lá no Evangelho, 16:16. Jesus diz assim, quem não crer em mim, olha aí, quem não crer em mim quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Isso aí é atribuído a quem? A Jesus, e não ao Vladimir Putin, e não ao Adolfo Hitler, a Jesus. Jesus dizendo assim, quem não crer em mim quando morrer, será condenado eternamente ao fogo do inferno. Então você vê que Jesus também era contra a liberdade de crença. Viu aí? Gente, isso aí é uma verdade absoluta que é do conhecimento de qualquer estudioso sério da Bíblia. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, era contra a liberdade de crença. Você entendeu? E aí está Deus e Jesus aí. Jesus dizendo isso nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus dizendo, quem não crer nele, quando morrer, será queimado eternamente ao fogo do inferno. Jesus instituindo aí a tortura eterna e para pessoas que não acreditassem nele, apenas isso. Não acreditou em mim, meu amigo? Então, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Viu aí?
Jesus não aceitava a crença em outro Deus, somente nele também, entendeu? Isso é a Bíblia. Então você vê que cristãos são enganados por igrejas cristãs, porque eles não conhecem a Bíblia, eles não estudam a Bíblia, porque tudo está aí na Bíblia. Então você vê aí que o Cláudio Antônio foi ex-cristão, católico e evangélico. Hoje ele é ateu, hoje ele está raciocinando. Ele vê que foi enganado facilmente. E é isso aí, não tem como você sair disso. Repito, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é contra a liberdade de crença e a favor da tortura eterna. Jesus aí com a tortura eterna. Então você vê que as igrejas cristãs enganam os fiéis. E como dizia Sigmund Freud, isso acontece porque a fé religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de amência, demência. Mais um vídeo e muito obrigado.